Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma alegria ter você aqui com a gente. O tema do nosso debate de hoje não poderia ser outro: a ressurreição de Jesus. No domingo de manhã, 3 dias após sua morte, Cristo viveu novamente. E a sua promessa para todos nós é de que assim como ele vive, nós também viveremos. E para conversar sobre os aspectos que envolvem a ressurreição de Cristo, bem como o seu significado para os cristãos hoje, está conosco o pastor Gerson Linden, doutor em teologia e professor de Novo Testamento do Seminário Concórdia e da UBRA, Seminário Concórdia que forma os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Professor, pastor, doutor Gerson Linden, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Toque de Vida Debate. Uma alegria muito grande também, pastor André, estar com você e com todas as pessoas que nos acompanham, especialmente nesse dia tão belo, tão especial para todos nós, para a Igreja Cristã e para o nosso futuro, sobre o qual nós falaremos também neste dia. E eu já começo lhe perguntando, pastor Gerson, por que a ressurreição de Jesus é tão importante para os cristãos? Essa é uma pergunta bastante importante, pastor André, e ela, de certa maneira, foi respondida há quase 2000 anos pelo primeiro escritor que, de fato, relatou, ao que tudo indica, por escrito, falou sobre a ressurreição de Jesus, que foi Paulo de Tarso. Paulo, um teólogo, filósofo, um sábio, escritor, ele, lá pelo ano 55 da era cristã, ou seja, 25 anos depois da ressurreição de Cristo, ele escreveu uma carta para cristãos numa cidade grega de Corinto. E lá naquela carta ele reflete sobre a importância da ressurreição. E é muito interessante o raciocínio dele, porque ele começa refletindo sobre como seria se não tivesse havido a ressurreição de Jesus. E aí ele coloca 7 pontos, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nesse documento tão importante para a história cristã, em que ele diz assim: se não houve a ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então aquilo que nós estamos pregando é completamente vazio. E aquilo que vocês creem, a sua fé, é totalmente vazia. Além disso, se ele não ressuscitou, nós estamos mentindo, nós somos falsas testemunhas contra Deus. Ou seja, estamos mentindo contra o nosso Criador. Além disso, a fé que nós temos, ela é absolutamente inútil, ela não nos leva a lugar nenhum. E ainda, nós ainda estamos no nosso pecado. Claro, porque se ele não ressuscitou, ele era tão somente um mártir, um homem qualquer, que como tantos outros morreu e ficou na morte. Então, ele não poderia ter perdoado o nosso pecado se ele não ressuscitou. Além disso, aqueles que já morreram nesta fé, coitados, estão perdidos. E nós que estamos aí, somos os mais infelizes, dignos de dó. Então veja como o apóstolo Paulo é radical quando ele fala da ressurreição de Cristo. Se ela não ocorreu, então na verdade tudo aquilo que estamos fazendo aqui não vale absolutamente nada. Só que logo depois desta sua reflexão ele vai afirmar de maneira muito categórica: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos e ele é primícias dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro fruto, isso que é primícias, né? Daqueles que ressuscitarão. Ou seja, a ressurreição de Cristo ela é absolutamente fundamental para a fé cristã. Nós não cremos num Senhor morto. Nós não cremos como se estivéssemos fazendo um velório para alguém. Nós cremos num Senhor que está vivo e que reina hoje e eternamente. Por isso a Páscoa é tão fundamental para a fé cristã. Muito bem, professor. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, ela é celebrada no Brasil e pelo mundo afora pelos cristãos. Mas
Existem algumas evidências históricas, reais, que comprovam que realmente aconteceu a paixão de Cristo, ou apenas o relato bíblico ele é fonte histórica para a gente saber se realmente aconteceu a paixão de Cristo ou não? Essa é uma pergunta importante. Existem, sim, evidências de fora do Novo Testamento, escritas por pessoas que não creram, que não criam em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, e que se referiram a ele. Por exemplo, nós temos um escritor judeu, Flávio Joséfo, que escreveu mais adiante, no primeiro século, e ele se refere tanto aos cristãos e aos eventos que cercaram a morte de Cristo e a sua ressurreição. Ele fala muito sobre Herodes, por exemplo, sobre Pilatos, sobre aquilo que nós também lemos nos evangelhos. Mesmo ele não sendo um cristão, mas ele sabia muito bem da história e ele a relatou de forma histórica. Além disso, escritores romanos também se reportaram aos eventos que ocorreram lá na Judéia com a morte de Jesus, especialmente com a morte dele, porque eles não acreditavam na ressurreição, obviamente, mas eles tratam disso como fatos históricos. Agora, eu creio que é importante a gente aqui refletir sobre uma outra coisa. Quando nós olhamos para os evangelhos, e nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além das cartas de apóstolos, como esta, do apóstolo Paulo aos Coríntios, que eu me referi há pouco, é muito fácil a gente olhar esses textos simplesmente como escritos religiosos, ou seja, escritos que alguém moldou por causa da sua fé, da sua religião. No entanto, se nós olhamos com um pouco mais de cuidado, nós veremos que os relatos dos evangelhos por si só são relatos históricos e fidedignos. Aliás, há uma ampla literatura que mostra o quanto os relatos evangélicos podem e devem ser encarados como relatos históricos. E aí apenas alguns exemplos. Quando os 4 evangelistas relatam a história da morte, da ressurreição de Jesus, eles não se preocupam em harmonizar o que eles estão contando. Se você for ler os 4 evangelhos, o relato da paixão e morte e da ressurreição, vai notar que tem detalhes diferentes. Inclusive, alguns até apontam que haveria contradições. Na verdade, não há nenhuma contradição. Há perspectivas distintas em que há ênfases diferentes. Mas eles não combinaram. Seria muito fácil eles, para promover uma religião, combinar uns com os outros sobre exatos detalhes a contar. E eles não fizeram isso. Um outro ponto que é bastante importante, que às vezes é colocado no segundo plano, mas que é fundamental. Quem foram as primeiras pessoas que tiveram um encontro com o Cristo ressurreto e que relataram isso, que contaram adiante? Foram mulheres. Mulheres que haviam ido ao túmulo de Jesus para colocar lá perfumes sobre o corpo morto dele, mas que ao chegarem lá viram o túmulo aberto, vazio, e encontraram o próprio Jesus. Ora, naquela época, infelizmente, as mulheres não eram fidedignas como testemunhas. As pessoas não acreditavam muito no que as mulheres relatavam. Era um ambiente um tanto machista, infelizmente. E vejam, elas foram as primeiras a relatar, e os evangelistas colocaram exatamente isso sem nenhum problema. Ora, se alguém quisesse fantasiar uma história, ele certamente não colocaria mulheres como primeiras testemunhas naquela época. Além disso, um outro ponto importante. Tanto estas mulheres como os discípulos de Jesus, eles só creram quando viram. Uma vez alguém disse, a fé dos discípulos criou a realidade da ressurreição. Mas não é verdade. Foi o fato da ressurreição que criou efetivamente a fé nos seguidores de Jesus. Inclusive alguns que não criam, como Tomé, por exemplo, que se recusava a crer. Outros que até perseguiam a fé cristã, como Paulo, Saulo de Tarso. Estes viram o Cristo vivo e testemunharam. Além disso, é também importante lembrar que os evangelhos não usam uma linguagem fantástica, uma linguagem como, por exemplo, em escritos gnósticos. Jesus foi confundido com um jardineiro por Maria Madalena. E isso é relatado pelo apóstolo João, ou seja, de uma maneira muito simples. E para concluir, quando Jesus ressuscitou, havia soldados romanos que guardavam o túmulo. E eles foram as primeiras testemunhas de que algo extraordinário ocorreu. E o fato é tão real que, inclusive, as autoridades judaicas inimigas de Jesus
pagaram propina para os soldados, para eles mentirem, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo. Por que fariam isso? Essas são evidências muito claras de que aquilo que aconteceu naquele domingo de manhã é um fato histórico e real. Algumas pessoas, às vezes, têm dúvidas sobre a forma da crucificação. A gente sabe que os romanos, eles usavam, né, vários métodos de tortura e até mesmo de execução, e a crucificação era um deles, né? Mas há quem diga que Jesus não teria sido crucificado com os braços abertos, outras pessoas dizem que ele foi crucificado com as mãos sobre a cabeça. Você poderia falar um pouco sobre isso e se esse fato tem alguma relevância para a fé cristã? Bom, vamos começar pela última parte da sua pergunta, pastor André, que me parece muito significativa. A rigor, os cristãos creem que Jesus morreu pelos pecados, porque esse é o testemunho bíblico. Já no Antigo Testamento, isso foi profetizado. E o relato dos evangelhos e das epístolas dos apóstolos dizem isso. A morte de Cristo é o pagamento pelo preço dos nossos pecados. A forma como ele morreu, claro que ela é importante, ela é histórica, mas ela nesse é secundária. Agora, se nós olharmos historicamente, de fato os romanos crucificavam. E, aliás, existe uma ampla literatura a respeito, textos já até muito antigos. Eu tenho cá comigo um livro, não sei se vai ser possível vê-lo aqui. Dá para ver. É um autor chamado Martin Hengel, que fala sobre a crucificação. É um outro autor também, um autor americano, Eric Hill, que fala sobre a paixão de Cristo, e inclusive trazendo relatos da época, de como era feito. E então aquela figura que nós costumeiramente vemos de Jesus crucificado com os braços abertos, ela tem uma fundamentação histórica muito clara. Agora, tem um elemento importante que eu acho que a gente deve mencionar aqui também. A cruz, como tal, era um objeto de tortura. A morte de cruz era uma morte extremamente torturante, não apenas porque o condenado ele era pregado na cruz, com as suas mãos, ou seus braços e os seus pés, mas porque ele tinha uma imensa dificuldade de respirar, pela posição em que ele ficava. E muitas vezes um crucificado poderia ficar mais de um dia naquele local, numa agonia extrema. Para termos ideia, há escritos de romanos que diziam que a morte de cruz ela é tão vergonhosa que jamais um cidadão romano poderia ser crucificado, mesmo um criminoso romano. Ele poderia ser morto de qualquer outra maneira, mas menos pela cruz, ou seja, a morte mais vergonhosa. Por que isso é importante? Porque, na verdade, na morte de Cristo, Deus mostra o seu amor de uma forma tão espetacular, ao ponto do seu filho se humilhar de uma maneira tal que um romano não poderia suportar para si próprio ou para qualquer um dos seus concidadãos. Então, de fato, a morte de cruz, como nós a vemos hoje nas figuras, por exemplo, ela tem uma base histórica muito sólida, mas muito mais o significado da morte de cruz, como o perdão dos pecados da humanidade, é absolutamente fundamental. Pastor Gerson, sempre é uma alegria ouvi-lo e sempre é uma aula poder ouvi-lo. E eu gostaria de compartilhar e fazer uma pergunta, compartilhar algo que eu já vivenciei. Muitas pessoas às vezes perguntam, pastor André, qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Até mesmo entre os cristãos eu percebo que há uma confusão nesse sentido. Então, eu gostaria que você pudesse nos esclarecer essa dúvida, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, porque o Toque de Vida dá um tempinho breve e volta já, não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, recebendo a ilustre presença do professor de teologia, o pastor e doutor em teologia Gerson Linden, professor da UBRA e do Seminário Concórdia, que está nos trazendo muitos esclarecimentos, mas uma verdadeira aula sobre a ressurreição de Jesus, essa que é a data mais importante de ser comemorada por nós cristãos. E no final do bloco anterior, professor, pastor Gerson,
Eu tinha comentado e perguntado que muitos cristãos confundem a ressurreição de Jesus com a reencarnação, que é uma outra ideia, uma outra teoria. Jesus ressuscitou, foi ressuscitado. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Mas qual é a diferença que tem entre a ressurreição e a reencarnação? Essa é uma questão bastante significativa e eu diria até no contexto em que nós vivemos, porque como você disse, pastor André, por vezes as pessoas têm dúvidas sobre se trata-se da mesma coisa, a reencarnação e a ressurreição. De uma maneira bem direta, a gente poderia dizer assim, na reencarnação há uma ideia de que uma pessoa ela morre uma vez, mas que a sua alma, de uma certa forma, e aí há diversas vertentes distintas, não é? Mas que a alma, então, voltaria para um outro corpo. E já na ressurreição, é claro que não ocorre isso, né? Quando alguém é ressuscitado, ele, então, vive para sempre. A ressurreição, no caso de Jesus, aconteceu uma única vez. Mas o que está por trás disso me parece ainda mais importante. Dentro da ideia da reencarnação, por que uma pessoa iria reencarnar, ou seja, a sua alma voltaria a um outro corpo, talvez 2, 3 ou quem sabe muitas vezes? Em última análise, porque aquela pessoa teria uma missão a cumprir. E que missão seria essa a cumprir? Entre outras, a de purificar a si próprio, dos seus erros da sua vida. Em outras palavras, a reencarnação, ela está normalmente ligada a um conceito de que a pessoa paga pelos seus pecados. Aí está a tal da lei do karma, ou seja, aquilo que você faz numa vida, você colhe, se não nesta vida, você colhe numa outra. Você pode evoluir ou você pode involuir eventualmente, né? Você vai, por assim dizer, pagar por aquilo que você fez. Na fé cristã, a ressurreição é um testemunho claro de que os pecados foram totalmente perdoados por causa da obra de Cristo. E por isso a ressurreição, na verdade, de Cristo, em primeiro lugar, mas a nossa ressurreição final é um testemunho deste perdão dos pecados completo que nós temos em Cristo. Tem um outro elemento que me parece também bastante importante, principalmente a gente pensando na nossa vida diária. Na reencarnação, uma mesma alma de alguém, ela estaria conectada a mais de um corpo, sucessivamente. Nesse sentido, o corpo ele não tem a mesma importância do que a alma. No entanto, na fé cristã, a ressurreição ressalta o fato de que o nosso corpo é importante. Deus nos criou de corpo e alma. Não é assim de que a alma seja uma coisa boa e o corpo seja algo ruim, como se fosse uma prisão para a alma, por exemplo. A fé cristã defende o fato de que o corpo é importante. Precisamos cuidar do nosso corpo, ele é uma dádiva divina, ele é precioso. E nós, em nosso corpo, veremos um dia a Jesus Cristo. Nesse corpo que nós temos, purificado de todo o pecado, claro, por causa da obra de Cristo. Mas é no nosso corpo que nós ressuscitaremos e veremos a Cristo. Por isso há uma diferença muito grande entre o que é a ressurreição e o que é a ideia da reencarnação. Maravilhoso poder ouvir isso e reforçar essa nossa fé na ressurreição nesse dia de hoje, especialmente porque a ressurreição abre para nós a possibilidade de nos abraçarmos de novo, né? E abraçarmos aqueles que nós amamos junto com Cristo e todos os nossos amados que já foram e que ainda vão ressuscitar já no último dia para vivermos todos juntos num lugar que a Bíblia chama de céu, novo céu e nova terra. A gente já vai falar disso, mas antes, queria perguntar o seguinte: quando nós confessamos no credo apostólico, com as palavras do credo apostólico, nós dizemos que nós cremos que Cristo desceu ao inferno, o que nós queremos realmente dizer com isso? Onde Cristo estava nesse período entre a sua morte na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo? E se ele desceu mesmo para o inferno, o que ele foi fazer lá? Bem, pastor André, a primeira coisa que nós temos que dizer é que efetivamente Jesus morreu. Ele sendo o verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo desde a eternidade, também é verdadeiro homem.
que nasceu da Virgem Maria. Assim ele morreu como nós morremos. E quando nós morremos, a Bíblia nos ensina que há uma quebra da nossa pessoa, né? Algo que é inquebrável se quebra com a morte, tão trágica que ela é. O corpo é sepultado e a alma estará com Deus, naqueles que creem em Jesus Cristo. Então ele morreu efetivamente, isso não há dúvida nenhuma. No entanto, a ressurreição de Cristo é a demonstração de que ele efetivamente é o Filho de Deus. Ele não podia permanecer na morte, ele é o eterno Filho de Deus. E então a descida de Cristo ao inferno é, na verdade, o primeiro movimento feito pelo próprio Cristo para demonstrar também lá no inferno que ele é vitorioso. O apóstolo Pedro, ele relata isso lá na carta dele, no 3º capítulo, quando ele diz que Jesus morreu na carne, mas foi vivificado no espírito. E é importante que se diga, morrer na carne, vivificado no espírito, significa ele morreu para esta realidade que ele estava aqui, em que havia fraqueza, em que ele tinha dor, em que ele tinha fome, por exemplo, para uma nova realidade, a realidade plena do Espírito Santo, que também será a nossa realidade quando nós ressuscitarmos. Então ele já vivificado, ele já de corpo e alma vai demonstrar no inferno que ele é o vitorioso. Isso é o que nós confessamos no credo apostólico ao dizermos que ele desceu ao inferno. E então sim, ressuscitou dos mortos, ou seja, ele apareceu vivo para os discípulos dele, para as mulheres, para mais de 500 pessoas de uma só vez, como diz o apóstolo Paulo, e para o próprio Paulo, que na época ainda era alguém que perseguia a igreja cristã. Perfeito. Onde Jesus está agora? Ele está lá no novo céu e na nova terra que a Bíblia descreve, e eu já aproveito para perguntar como será esse novo céu e essa nova terra descrita, né, na Bíblia. Como que vai ser? E mais importante, talvez, para quem está nos assistindo agora, como é que a gente se prepara, como é que a gente fica vigiando, para usar as palavras bíblicas, para essa volta de Jesus? Olha só, são perguntas muito significativas. Onde Jesus está agora? Bem, nós sabemos que depois da sua ressurreição, depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu. A igreja cristã celebra a ascensão de Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita do Pai. Ora, à direita do Pai, essa é uma linguagem que significa ali onde está todo o poder e majestade de Deus Pai, ou seja, em toda parte. Então, Jesus Cristo glorificado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está em toda parte. Mas de uma maneira bem especial ele está com aqueles que nele creem. Ele habita conosco. E ele vem a nós de formas que ele próprio prometeu vir, pela sua palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, em que ele nos entrega, nos dá o seu corpo e sangue para perdão de pecados e fortalecimento na fé. Ele está preparando o lugar, ele mesmo disse isso. E esse lugar, na verdade, são os novos céus e nova terra que você, pastor André, mencionou, a nova criação. Por assim dizer, uma volta ao Éden, uma volta àquele jardim maravilhoso que Deus havia criado, mas que infelizmente foi manchado pelo pecado. Agora, os novos céus e nova terra que nós aguardamos quando da segunda vinda de Cristo, será um lugar maravilhoso porque não haverá possibilidade de entrar lá o mal e o pecado. O que é o novo céu e a nova terra? É uma nova criação. As pessoas às vezes perguntam, mas vai ter lá árvores, vai ter rios, vai ter animais? Nós temos todo motivo para dizer que sim, porque foi dessa maneira que Deus criou o mundo. O mundo é um lugar belo criado por Deus. Infelizmente, ele é manchado pelo pecado. Está aí toda a batalha que nós temos para cuidar deste mundo, todo o cuidado ecológico. Bem, Deus mesmo cuida do mundo e vai fazê-lo novo, belíssimo, sem problema nenhum. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, nos diz assim o livro de Apocalipse. A morte não existirá mais, não haverá dor. E a coisa principal, nós estaremos com Cristo, cara a cara. E aí, na sua pergunta sobre o nosso preparo para a vinda de Cristo, para aquele maravilhoso novo céu e nova terra. Bem, nós estaremos com Cristo, pessoalmente, cara a cara. O que seria o preparo? É estar com Cristo já hoje. Então estaremos vendo Ele. Hoje nós estamos com Cristo pela fé. E esse é o único preparo para aquela vida maravilhosa nos novos céus e nova terra, ressuscitados. É a fé no Salvador Jesus Cristo.
pela qual nós temos já hoje comunhão com Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros da vida eterna. Essa é a grande mensagem, na verdade, que nós temos na nossa expectativa pelos novos céus e a nova terra. Então daria para dizer que estar vigiando é estar perto de Cristo, especialmente vivendo dia a dia o nosso batismo e também participando da comunhão à mesa do Senhor, que é a Santa Ceia. Perfeito, perfeito, pastor André. Você explicou muito melhor do que eu. É isso aí mesmo. Na verdade, suas palavras. Eu só estava prestando atenção no que você estava dizendo, e aí eu fui levado a esse pensamento. Muito obrigado. Foi muito bom, pastor. Muito Pastor bom. Gerson, eu convido agora você a deixar uma saudação final para o nosso telespectador, porque o nosso tempo aqui do programa ele está acabando, mas especialmente, voltando ao tema específico que a gente começou, da importância da Páscoa na vida hoje, especialmente diante dos dilemas e dificuldades e as preocupações que a gente tem, como a Páscoa na nossa vida prática ela é importante. Essa é uma pergunta bem significativa, né? E eu diria assim, para começar a responder, o fato é, o nosso Salvador vive, e nós com ele também viveremos. No batismo, que você mencionou há pouco, pastor André, o batismo ele é descrito na Bíblia como um novo nascimento, até como uma ressurreição para uma nova vida, ou seja, nós já ressuscitamos para uma nova vida e essa nova vida será completa na segunda vinda de Cristo. Nós vivemos, por causa da Páscoa, um tempo de festa. Sim, é claro que nós vivemos em meio às dores deste mundo. É claro que nós vivemos em meio a sofrimentos que estão à nossa volta e muitas vezes tocam diretamente a nós, nossa família. No entanto, a ressurreição de Cristo, ela nos dá uma perspectiva. Ela nos move para uma novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E essa novidade de vida significa confiar no nosso Salvador, de que Ele está conosco, e implica também em olhar para o nosso próximo, com amor, com compaixão, com empatia, diante dos sofrimentos que há no mundo. Nós temos todo motivo de olhar para frente com esperança. Nós temos todo motivo para festejar, sem ignorar as dores deste mundo, sendo compassivo com o nosso próximo, compreendendo as dores que há, mas sem perder essa expectativa alegre da vinda do Senhor que está vivo. Por isso, o que eu posso dizer de mensagem é isto: Feliz Páscoa, feliz comemoração da ressurreição de Jesus, que não dura somente neste dia, mas que segue em todos os dias da nossa vida. Abençoada Páscoa para todos. Professor, doutor, pastor Gerson Linden, muito obrigado pela sua presença aqui no Toque de Vida Debate de hoje. Feliz Páscoa, feliz comemoração da ressurreição de Jesus para você também e esperamos poder contar com você em outras oportunidades, outros temas, certamente aqui no Toque de Vida Debate será muito enriquecedor para nós também. E para você que nos acompanhou até agora, feliz Páscoa, feliz ressurreição de Jesus, desejo que Deus seja uma bênção na sua vida hoje, sempre, e que possamos sempre nos encontrar aqui na Ubra TV para o nosso momento de culto, que é antes do Toque de Vida Debate, e depois aqui para participar deste que é um espaço de compartilhamento de fé também. Se quiser entrar em contato com a gente, mandar críticas, sugestões, dúvidas, é só nos seguir nas redes sociais, @ubrapastoral. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!